Yeah. Pessoal, Só um instante. Pronto, agora sim, pode começar. bom dia a todos, né? Antes de tudo, agradecer ao Francivaldo, ao diretor-presidente, que é o Robson, né, ao diretor de investimento, que é o Anderson, né? E agradecer pela parceria, o cuidado que vocês tiveram, né? A paciência, né? Eu sei que a agenda de vocês é muito cheia, mas vocês conseguiram encontrar um espaço para nos ajudar, tá? E dar as boas-vindas a todos, né? Agradecer em nome do magnífico reitor, né? A Ceará Previcom, e ao mesmo tempo dar boas-vindas aos professores que tiraram um tempinho para assistir essa palestra, que na realidade é mútua, né? De ajuda mútua para nós da divisão do pessoal, mas também para os professores, né? Que aqui se encontram, tá? Porque nos esclarecem, provavelmente nos esclarecem uma gama de situações novas, né? Nós sabemos da questão previdenciária que ela muda, né? Vamos dizer assim, quase corriqueiramente, então a gente fica com mais incertezas que certezas, né? É muito rápido, é muito dinâmico essa questão previdenciária. E assim eu passo a palavra, né, para o Robson, para o Anderson e para o Francivaldo, tá? Muito obrigado, Suzy, né, Tatiana, muito obrigado aí pelo apoio, tá bom? E fiquem à vontade. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade e é o nosso papel institucional, né, da CE Previcom, de estar sempre presente, sempre convidado pelos patrocinadores a trazer informação aos participantes, né? Eu estou como diretor-presidente, temos aqui o Vandermon Correia, diretor de investimento, o Francivaldo, diretor de previdência atuária, a Tatiana, assessora de controle interno, e a Suzy, a gerente administrativa e financeira. E aí a gente vou compartilhar a tela. Aqui, antes de compartilhar a tela, eu vou pedir para cada um rapidamente se apresentar, e aí eu inicio aqui a apresentação. Manda a mão. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Vandermon, eu sou servidor de carreira da Secretaria do Planejamento e Gestão desde 2013. Atualmente estou como diretor de investimentos da CE Previcom. Tenho formação em ciências atuariais, já estou aí nesse meio da área de previdência há mais de 20 anos, trabalhei também na época, há pouco tempo também no regime próprio, nesse momento na previdência complementar. Queria dar uma boas-vindas a todos os professores que estão ingressando aqui no Serviço Público do Ceará. Bom dia a todos, meu nome é Francivaldo, eu sou diretor de Previdência Atuária aqui da CE Previcom, também sou atuário, de forma que o Robson e o Vandermon. Também tenho uma experiência de mais de 20 anos trabalhando diretamente com Previdência Complementar, tanto em instituições de São Paulo, em planos também de Santa Catarina, e estou aqui na CE Previcom, o contato direto mais com os participantes seria com a diretoria de Previdência Atuária. Estamos aqui à disposição dos senhores. Meu nome é Tatiana Ferreira, eu sou assessora de controle interno e ouvidoria aqui na CE Previcom. Também trabalho com previdência há mais de 20 anos e estou aqui agora nesse projeto aqui com a CE Previcom, né, fazendo a previdência complementar do servidor do Estado. E dou os parabéns aí a vocês, né, pelo ingresso aqui na CE Previcom e como professores, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Meu nome é Suzy Campelo, atuo na parte administrativa como um todo na entidade, sempre buscando otimizar, né, os processos e contribuir para o nosso crescimento, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje e parabenizar a todos os professores, os novos ingressantes. Muito obrigado. Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela, iniciar a apresentação, dividindo aqui com o Vandermon, e no final a gente abre o espaço para as perguntas e tirar as dúvidas. Eu colocar aqui em tela cheia. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Então, vamos falar aqui de previdência complementar, agradecendo mais uma vez o convite aqui em relação ao patrocinador Poder Executivo, no caso, pela URCA, né? Eu sou Robson Fontoura, né, eu estou como diretor-presidente aqui da CE Previcom,
Me formei em ciências atuariais desde, como eu costumo dizer, do século passado, 99, e desde lá, desde 95, na realidade, a Previdência passou a fazer parte da minha vida, e eu vim estudando Previdência, e por circunstâncias da vida, minha carreira profissional foi toda voltada para a Previdência, né? Sou servidor público estadual da CEPLAG desde 2007, e entrei já no RPPS estadual, né? Tive a oportunidade de virar coordenador da CEPREV, da CEPLAG, e outras atividades que eu executei ao longo da minha carreira no serviço público, né, notadamente em relação à estruturação da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, a Ceará Prev e da CE Previcom. A gente vai ver a diferença entre as duas aqui na palestra, né? Estou como diretor-presidente, como eu disse, e fui o participante número 1 da CE Previcom, como a gente vai ver mais adiante, né? O Vandermon já se apresentou, ele foi o participante número 2 da CE Previcom. Então, mesmo a gente tendo ingressado antes do início da Previdência Complementar, a gente passou a ser os primeiros participantes. Nós fomos designados a instituir a Previdência Complementar no Estado, depois de aprovada na Assembleia, e, nesse sentido, a gente passou a ser, inclusive, não apenas instituir, mas também fazendo parte como participante. A gente convida vocês a acessar o site da CE Previcom, www.ceprevicom.com.br, ver lá a diretoria executiva, que é escolhida pelo Conselho Deliberativo, entender como é a forma de governança, que a gente vai falar um pouco aqui à frente, a assessora de controle interno, a Tatiana, o assessor jurídico, o Tiago, e a gente vem aqui nesse momento, né, parabenizar pela conquista, né, pelo ingresso no serviço público, na URCA, desejar sucesso profissional na carreira, com vista ao fortalecimento da educação no Ceará. Realmente, os nossos parabéns, né? Eu sou servidor, o Vandermon servidor, e ter vocês como servidores no Estado também ajudar a fazer o Estado do Ceará. E também vem apresentar, enquanto CE Previcom, as boas-vindas àqueles que serão participantes patrocinados na CE Previcom, vão colaborar para o crescimento contínuo desse grupo de participantes, atualmente com 1.342 colegas servidores e 671 beneficiários indicados por esses participantes, que são servidores estaduais. Então, o futuro previdenciário começa hoje. A gente tem que, não tem uma cultura previdenciária tão forte ainda, de a gente já entender o que é previdência já desde o início da nossa formação acadêmica. Então, seja previdente, procure informações e conhecimento sobre essa matéria, notadamente aqui de previdência complementar, que tem certamente um reflexo direto na qualidade de vida sua e da sua família no futuro. A gente convida, né, a acessar o canal da CE Previcom, são muitas informações, especificamente esse vídeo de novos concursados, que foi uma palestra que a gente fez para professores ingressantes da UES, tem 1h13, tem muitas informações lá, além desse vídeo aqui que vai também ficar postado no nosso canal. E, nesse sentido, a gente faz um convite também à educação previdenciária em RPC, seja quem vai ser participante, seja quem não vai ser participante, nesse ensino à distância aí do próprio Ministério da Previdência Social, noções básicas em Previdência Complementar, porque o principal é que a gente tenha um aperfeiçoamento, tanto do ponto de vista financeiro quanto previdenciário, com foco no nosso futuro, né, tanto pessoal quanto de nossa família. Então, fica esse convite a vocês, e agora a gente vai conhecer um pouco, né, da Previdência Complementar dos servidores estaduais. Especificamente, em relação aos regimes de previdência no país, a própria Constituição traz em 3 artigos diferentes, 3 regimes diferentes: regime geral, regime próprio e o RPC, que é o regime de previdência complementar, que está lá no artigo 202 da Constituição. Nós vamos nos deter aqui ao artigo 202 da Constituição, com foco na previdência complementar do Estado, dos servidores do Estado. Qual é o objetivo da previdência complementar? Complementar, logicamente, a cobertura dos regimes básicos. Quais são os regimes básicos? Ou eu estou no RPPS, se eu for servidor, ou eu estou no regime geral, se eu for da iniciativa privada. Esse artigo 202 diz claramente que o RPC tem caráter privado. Ele acumula recurso individual no saldo do participante, vinculado ao CPF do participante. Então, é uma forma diferente de funcionar essa previdência. Concede um benefício com base na conversão em renda desse saldo que for acumulado. E apresenta vantagem fiscal diante do regime básico. Por quê? Porque na Previdência Complementar você pode optar por pagar um imposto de renda de 10% quando for receber seu benefício, em vez do 27,5% que é aplicado por regime básico, seja no RPPS, seja no RGPS, dependendo do valor, né, mais voltado para o RPPS, você tem a faixa lá de 27,5% de pagar imposto de renda. E você tem que entender se isso é interessante ou não para você pagar um imposto de renda de 10% na Previdência Complementar. E apresenta mais opções de gestão pelo participante, como a gente vai ver.
Nesse momento do ingresso de vocês, é importante já a gente passar essa informação, que a nossa Previdência do Servidor Civil do Estado do Ceará, nós temos 2 vínculos a partir de quem ingressou a partir de agosto de 2021. Nós temos o nosso regime próprio, que é o RPPS, que é o nome SUPSEC, Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará, e ele é administrado pela Ceará-Prev. Então, todo assunto relacionado ao regime próprio, ao seu vínculo enquanto segurado do regime próprio, deve ser direcionado à Ceará-Prev, logicamente com o apoio do RH da URPA. Se for qualquer assunto relacionado à Previdência Complementar, o RPC, a gestão é pela CE-Previcom, que é uma entidade fechada de Previdência Complementar, que é uma definição lá do artigo 202 da Constituição, Lei Complementar Federal 108 e 109, que é desde 2001. E se a gente for analisar, estudar um pouco mais a Lei Complementar 109, a gente vai ver que ela decorre de uma lei federal 6435 de 1977. Então, praticamente desde 1977, a Previdência Complementar tem as mesmas regras, porque o valor, a questão da gente começar a entender o que é benefício definido, o que é contribuição definida, né, que o tempo aqui não é exatamente para a gente entrar no detalhe técnico, mas a gente precisa, aos poucos, ir se familiarizando com esse assunto de Previdência Complementar. E o que é a CE-Previcom? É uma entidade fechada de Previdência Complementar, né, dos servidores públicos do Estado do Ceará, gestora do RPC, uma fundação privada na forma da Lei Federal 108 e 109, não integra a estrutura administrativa do patrocinador, ela não pertence à estrutura administrativa do Poder Executivo, não pertence à estrutura administrativa do Tribunal de Justiça, não pertence à estrutura administrativa de Fortaleza, não pertence à estrutura administrativa de nenhum patrocinador. É importante a gente entender isso. Ela é patrocinada por todos esses patrocinadores nas suas regras específicas. E, enquanto entidade fechada de previdência complementar, ela opera recurso individual dos servidores participantes, e esses participantes têm o direito à contribuição paritária do patrocinador, se eles forem participantes patrocinados. Então, é importante a gente entender isso. E todo esse cenário, a CE-Previcom é uma entidade sem fim lucrativo, bem diferente das entidades de PGBL, que é normalmente instituição financeira que oferece PGBL, que todo mundo já ouviu falar essa sigla, e normalmente as entidades têm fim lucrativo. Qual a diferença entre uma entidade não ter fim lucrativo e uma entidade ter fim lucrativo na formação da sua poupança? Então, é importante cada um ir aprimorando o seu conhecimento em previdência complementar e as vertentes que existem no país. Então, nesse sentido, a CE-Previcom vem como a garantia da cobertura condicional de previdência complementar dos servidores estaduais, enquanto entidade fechada de previdência complementar, diferente de todos os órgãos existentes nos patrocinadores, e a gente tem do outro lado os patrocinadores do Estado do Ceará, Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Defensoria e Ministério Público. No nosso caso aqui de hoje, né, nós estamos tratando com o órgão do Poder Executivo, que é a URCA. Né? E, então, a URCA atua como um patrocinador diante da CE-Previcom, patrocinando os seus participantes, que são participantes patrocinados. E como funciona a governança da CE-Previcom? Tem conselho, é uma estrutura obrigatória determinada por aquelas leis federais que eu falei. Conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva. Quem são os conselheiros deliberativos? Só pode ser conselheiro deliberativo quem é participante da CE-Previcom. Você tem que estar colocando o seu dinheiro dentro da entidade. Da mesma forma, o conselho fiscal. E quem define a diretoria executiva da entidade? É o conselho deliberativo. E ainda tem no estatuto que 50% desses diretores devem ser servidores e participantes da CE-Previcom. Então, há um direcionamento diferente para que quem faça a gestão da CE-Previcom é quem esteja colocando dinheiro na CE-Previcom e vai se aposentar pela CE-Previcom. Isso é uma questão de estrutura de governança, e para alterar um estatuto da CE-Previcom não é um ato unilateral. A alteração do estatuto da CE-Previcom, o estatuto não é um decreto, não é um ato de qualquer patrocinador, é um ato aprovado pela Previc, um ato do Conselho Deliberativo, aprovado pelo Conselho Deliberativo, aprova-se em todos os patrocinadores, e com isso aí, submete-se à Previc, se a Previc aprovar é que você atua no novo estatuto. Então, é uma forma bem diferente de funcionar, e é importante a gente cada vez mais entender. Quem são os conselheiros? No Conselho Deliberativo, todos os participantes da CE-Previcom, vocês podem consultar mais detidamente lá no site da CE-Previcom. Da mesma forma, o Conselho Fiscal, todos são servidores, participantes e de todos os poderes. Nós temos do Tribunal de Justiça, temos do Ministério Público, né, voltando aqui para o Conselho Deliberativo, temos da Cefaz, temos da PGJ. Então, é importante a gente conhecer quem são nossos colegas servidores que
que são conselheiros na CE-Previcom e são participantes também da CE-Previcom. E a gente chega no momento de entender um pouco do nosso plano de benefício complementar, que é o PREV-CE, para o Serviço Público Estadual. Lá no nosso site, né, ceprevicom.com.br, nós temos todas as informações da entidade e dos planos. Quando a pessoa, novo servidor, ingressa, ele tem acesso, e é participante da CE-Previcom, ele tem acesso à área restrita do participante, onde nessa área restrita ele pode acompanhar a distribuição das contribuições dos últimos 12 meses, fazer todo o acompanhamento, tanto a sua básica de participantes, da patrocinadora, e se você quiser fazer uma contribuição eventual, também pode na Previdência Complementar. Acompanha a contribuição mensal que você faz, que vai ingressando no seu plano, vinculada ao seu CPF, e também o saldo acumulado crescente, né, do seu benefício. Você vai acumular esse recurso de previdência complementar que vai ser lá na frente utilizado para converter em benefício. Então, você, na sua área restrita do participante, faz todo esse acompanhamento. A gente convida a acessar, mais uma vez, no caso aqui, a página específica lá do plano PREV-CE, para ver o regulamento do plano, a cartilha do participante, todos os outros documentos demonstrativos para fazer um acompanhamento mensal. É importante a gente criar essa cultura de previdência complementar. E, afinal de contas, quais são as coberturas do PREV-CE? Basicamente, cobre em relação a 3 condições sociais: a longevidade, através da aposentadoria, a invalidez e a morte. A gente, falando em relação à proteção para a longevidade, qual é o requisito para você receber um benefício na Previdência Complementar? Logicamente, estar aposentado pelo RPPS, possuir no mínimo 5 anos de contribuição ao PREV-CE e cessar o vínculo ativo com o patrocinador. Para a linguagem de Previdência Complementar, todos os órgãos do Estado são patrocinadores, fazem parte do patrocinador Poder Executivo diante da CE-Previcom. Então, patrocinador, quando a gente falar, são todos os órgãos do Poder Executivo. E como é que é a renda da Previdência Complementar? De acordo com esse saldo que eu acumulei, esse saldo individual, eu vou transformar em renda de acordo com as regras lá do regulamento do plano. Em relação à proteção dos benefícios de risco, invalidez e morte, o requisito é ocorrer risco social, né? A gente torce para que não ocorra com ninguém, mas se acontecer, todos nós estamos sujeitos a isso, vem o RPPS fazendo a cobertura dele e vem a Previdência Complementar fazendo a cobertura dela. Na renda da Previdência Complementar, também vai ser a conversão do saldo individual acumulado do participante, mais um capital segurado pela entidade. Existe uma seguradora, no caso da gente aqui, a Mongeral, a Egon, que está fazendo 190 anos de funcionamento nesse mercado, e com o valor que você tem na sua conta, mas se você estiver contribuindo para essa cobertura de risco, mais o capital que a CE-Previcom vai colocar na sua conta por conta dessa cobertura da seguradora, né, esse conjunto de valores, a soma desses valores é que vai permitir transformar em renda ou de invalidez ou de morte, de acordo também com o regulamento, né? Aqui são informações principais, né? Porque se a gente for falar do regulamento, seria uma outra palestra, mas o importante é a gente iniciar esse estudo com vocês, dar essa informação para, ao longo do tempo, ir se aprimorando cada vez mais. E quantos participantes tem um plano PREV-CE hoje? A gente está com 1.281 participantes, sendo do Poder Executivo 803. Temos magistrados, oficiais de justiça, procurador-geral de justiça, promotores de justiça também, lá da Assembleia, da Defensoria e do Tribunal de Contas. E em relação aos 803 servidores que são participantes da CE-Previcom, temos aqui o destaque, né, da FUNES, 240, teve um ingresso grande lá na FUNES desde o início de funcionamento do PREV-CE, que foi agosto de 2021, a URCA e UVA, e agora com a URCA, né, dando esse reforço aí, chegando mais participantes, muito provavelmente aqui para a CE-Previcom. E esse patrimônio que a gente gere hoje, né, hoje a gente está gerindo do PREV-CE 35,6 milhões, né, recursos individuais desses 1.281 participantes, onde lá no começo, em agosto de 2021, os 2 primeiros participantes que começaram a acumular esse recurso, né, foi o Robson e o Vandermon, o servidor Robson e o servidor Vandermon. A gente tinha que iniciar a Previdência Complementar em agosto de 2021. Mesmo a gente tendo ingressado antes da Previdência Complementar, a Previdência Complementar não era aplicada a gente analisou a nossa situação, a gente, na situação individual, viu, não, eu quero ser tratado igual ao novo servidor. Então, eu fiz a minha migração e o Vandermon fez a migração dele, mas isso é uma situação individual de cada um. Mas, então, os 2 primeiros
participantes da história da CEPREVICOM, somos eu e o Vandermon, e aí, ainda, com esse crescimento, que vai ser um crescimento gradativo e natural, nós temos mais 1.279 participantes, além de mim e o Vandermon, acumulando seus recursos para a aposentadoria lá na frente. Em relação a 2023, né, o retorno dos investimentos que a gente vem fazendo, né, de acordo com o Comitê de Investimentos, o Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e agora com Consultoria de Investimentos, a gente conseguiu, em 2023, um retorno real acima da inflação de 7,84%. Então, o compromisso da CEPREVICOM em garantir a maior rentabilidade com a segurança para os recursos dos participantes, inclusive nosso, que está lá também dentro, a gente depende também da aposentadoria lá na frente em relação à previdência complementar. E uma informação adicional... Oi, Vanemão. E nesse ponto, né, você falou da nossa área restrita de participante, lá tem também um simulador de benefícios em que o participante ele pode fazer projeção do seu benefício futuro. E lá nós trabalhamos com taxa de retorno para fins de longo prazo, atualmente de 4,61%, que foi definida em estudo atuarial da nossa entidade. A gente apresenta também para os nossos participantes e aqueles interessados em migrar, simulações com 4%, 5% e 3%. Então, e nessas hipóteses de longo prazo, a gente está conseguindo atualmente 7,84%. E não que isso vai ser para o longo prazo. Para o longo prazo, a gente entende que as taxas vão ser menores, né? Quando a gente fala no longo prazo, estabilidade econômica. Mas, atualmente, a entidade vem conseguindo retorno acima do que a gente vem mostrando nas projeções, nas simulações. E é esse o compromisso da entidade, a gente precisa, enquanto participante, enquanto servidor, seja enquanto servidor construindo o Estado do Ceará, seja enquanto participante da CEPREVICOM, construindo essa realidade da CEPREVICOM, que lá na frente vai ser a nossa realidade de aposentadoria, a gente precisa cada vez mais entender e conhecer um pouquinho mais de finanças, um pouquinho mais de previdência e qual é o impacto disso pode ter lá na frente. Então, seguindo aqui, numa informação adicional, o projeto CEPREVICOM não é só para os servidores do Estado, é para os servidores municipais cearenses também. E a gente tem atualmente no plano Prev-CE Municípios, né, 126 servidores de Fortaleza e 3 aí do Crato, né, os servidores do Crato que também são, o Crato é patrocinador também do plano Prev-CE Municípios e todo servidor que ingressar no Crato e ganhar acima do teto do regime geral, como o RPPS lá está limitado, tem na CEPREVICOM a sua cobertura de previdência complementar. E todos esses municípios aqui que a gente listou nessa tela. E agora a gente vai falar um pouco das contribuições a esses regimes, RPPS e RPC, para os servidores estaduais, quando eu sou um participante patrocinado. A realidade do país já é previdência complementar existe. Todos esses em verde estão com RPC instituído e vigente, o em laranja, RPC instituído, mas não vigente, porque precisa da aprovação da Previc, e os 3 aí que estão em vermelho ainda, questão de lei, tem que aprovar a sua lei, isso aqui foi do começo de 2024, então a previdência complementar no país já é uma realidade, então onde a gente fizer um concurso agora, você vai entrar num cenário onde tem o RPPS limitado, mais a previdência complementar. E como funciona a contribuição, que é o que vocês vão ver no contra-cheque de vocês? Todo servidor que ingressou no estado do Ceará, né, servidor estadual, a partir de 1 de agosto de 2021, a cobertura do RPPS é limitada até o teto do regime geral, que hoje, né, em 2024, é 7.786. A gente já aprendeu que quem cuida do RPPS é a Seraprev, então toda a contribuição até esse valor vai ser destinada à Seraprev. A contribuição como ativo é 14% sobre essa base, e quando você se aposentar, nas regras de hoje do RPPS, de acordo com a regra de hoje, é 14% acima sobre o benefício acima de 2 salários mínimos. E até o teto, né? Porque a cobertura do RPPS está limitada ao teto para quem ingressa a partir de agosto de 2021. Se você ganha acima de 7.786, a cobertura da parcela de remuneração acima é feita pela CEPREVICOM, onde a contribuição é 8,5% na remuneração acima desse teto, e com direito à contribuição paritária do Estado, no caso da URCA, também de 8,5%, e não existe contribuição de aposentado. A gente já aprendeu. O benefício, o saldo acumulado está no meu CPF. É o meu CPF, eu não vou cobrar a contribuição de aposentado para mim mesmo. O que existe é
como a entidade ela não faz parte de nenhum dos patrocinadores, ela tem que se manter com a taxa de carregamento cobrada dos participantes, o que existe é a contribuição administrativa de 2% para o custeio da entidade, porque todos os participantes assistidos e ativos têm que contribuir para o funcionamento da entidade. Então, isso é uma nuance que a gente tem que entender, e qual a cobertura previdenciária particionada em Ceará-Prev e CE-Previcom. Então, quando você se aposentar, você vai ter duas rendas. A renda paga pela Ceará-Prev, pelo RPPS, até o teto, e a renda pelo RPC, paga pela CE-Previcom, com direito à patronal, no que você acumular nessa cesta pelo RPC, em relação à parcela de sua remuneração acima do teto do INSS. E como é a inscrição de participantes na CE-Previcom para quem ingressou a partir de agosto de 2021? Todos os novos servidores, no momento do concurso, eles ingressam no patrocinador, que é no órgão, né, do Estado, e, havendo o início do exercício, havendo o registro, né, pelo RH e pela Folha, e a qualificação do segurado no RPPS, que ele é limitado, então, se o RPPS é limitado e essa pessoa vai ganhar acima do teto do regime geral, é necessário que ela tenha cobertura de previdência, no caso complementar, na parcela de remuneração acima. Então, havendo o ingresso, havendo o RPPS limitado e a pessoa ganhando acima do teto do regime geral já de início, há, por lei, o registro da inscrição automática no RPC, a URCA vai informar para a CE-Previcom que existe mais esse novo participante do RPC para garantir que desde o primeiro mês a pessoa já tenha a cobertura básica do RPPS e a cobertura da Previdência Complementar com o máximo de contribuição permitido por lei da contribuição do patrocinador. Agora, um ponto importante se a sua remuneração inicial, base de incidência de previdência, que está lá no artigo 31 da Lei 123, é abaixo do valor do limite de cobertura do RPPS, né, você, por exemplo, vai ingressar e ganha 7.500. Então, nesse momento, você não vai ter a inscrição automática. Né? De acordo com a lei, só tem inscrição automática quem já entra ganhando acima de 7.786 no salário cheio do mês, né? Independente da proporcionalidade do dia que exatamente entrou. Mas, se a sua remuneração, logo em breve, ou ao longo da sua carreira, vai ultrapassar esse limite de 7.786, é importante, a nosso ver, solicitar um atendimento e uma inscrição na CE-Previcom. Qual o objetivo? Proteger o seu futuro e de sua família. Não pense apenas no seguro do carro. A gente normalmente pensa, eu tenho um carro, vou fazer o seguro dele, aconteça o que acontecer, eu faço o seguro do carro. Mas e a gente? Se a gente faltar ou se a gente se invalidar? Como é que fica? Qual é a cultura previdenciária que a gente tem e o entendimento previdenciário que a gente tem? E, nesse sentido, a gente transparece aqui para vocês duas situações já vivenciadas no atendimento da CE-Previcom. Nós tivemos colega servidor que não quis ser participante da CE-Previcom, não acredito nada disso, não acredito nada que o Robson Vandermont, que eles estão falando, eu não acredito em ser Previdência Complementar. Então, ele saiu da Previdência Complementar. Ele tinha uma remuneração acima de 20 mil reais, tinha cônjuge e filhos, né, a pessoa, ficou apenas com a proteção previdenciária do RPPS limitado, então 7.786, contribuía para o RPPS e a Ceará-Prev apenas sobre 7.786, e, infelizmente, como todos nós estamos sujeitos, lamentamos muito, mas aconteceu o risco social com essa pessoa. Ela veio a falecer. E, nesse cenário, como ficou a pensão para a família? A pensão apenas do RPPS, a média sobre a remuneração de contribuição desses 7.786, proporcional ao pequeno tempo de contribuição ao RPPS e proporcional ao grupo familiar, porque é assim que é a regra lá do RPPS. Então, o resultado foi um valor de pensão de menos de R$ 3.500, pelo que a gente tem de informação. E não teve benefício da CE-Previcom, porque, pela decisão da pessoa, não era participante da CE-Previcom. Então, isso foi uma realidade que a gente vivenciou em um extremo, né? A preocupação com a nossa situação, seja a gente como inválido ou a gente faltando, como é que fica a família, se a pessoa tem essa perspectiva de previdência, porque tem gente que cada um está da sua forma, pensa e age da sua forma, que a gente também já escutou colega dizendo, não, se eu faltar, estou nem aí para quem vai ficar. Cada um tem a sua forma de lidar com o seu futuro e com a sua cobertura previdenciária e financeira. Então, cada um tem a sua liberdade. E no caso 2, teve um servidor que quis ser participante da CE-Previcom e ainda decidiu contribuir adicionalmente e contar com a parcela adicional de risco.
Além do risco básico coberto pela CEPREVICOM, esse capital segurado que existe pela entidade, no contrato da entidade com a seguradora, para poder pagar esse pecúlio, ele viu qual era o montante e decidiu, não, eu quero aumentar esse valor. Ah, se eu faltar, eu não quero que minha família receba 300 mil, 500 mil, eu quero que minha família receba 1 milhão. Quanto é que eu tenho que contribuir a mais? Eu posso, para deixar a minha família mais coberta? Pode. A Previdência Complementar permite isso. Você acha isso bom? Você acha isso ruim? É a decisão de cada um. Nesse exemplo dele, dessa pessoa, tinha remuneração de cerca de 9 mil, também tinha cônjuge e filhos, e ficou com a proteção previdenciária do RPPS limitado, 7.786, mais a proteção básica, a proteção da Previdência Complementar para efeito de aposentadoria, mais a cobertura de risco básica e mais a cobertura facultativa adicional da parcela adicional de risco. Infelizmente, então ele contribuía tanto para o RPPS, sobre os 7.786, e para o RPC, sobre o que ultrapassava esse valor, que a gente já aprendeu aqui que tem essa partição, e ainda contribuía para a cobertura adicional de risco por sua própria decisão. Tendo em vista existir essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade na Previdência Complementar, eu acho isso interessante ou não, depende muito do perfil de cada um. Então, muitos participantes analisam e tomam essa decisão de contribuir nessa parcela adicional de risco. Para também nossos sentimentos, nosso colega servidor também veio a falecer. Ocorreu no risco social morte, a que todos estamos sujeitos. Então, nesse outro caso, ele ficou, a família ficou com a pensão do RPPS naquela realidade, mas também teve a pensão do RPC, o benefício com base no saldo que ele havia acumulado, que ainda era pequeno, estava no começo da carreira, mais o capital segurado do pecúlio da cobertura básica, mais a parcela adicional de risco, convertida em renda mediante escolha dos beneficiários. Então, isso é uma proteção previdenciária complementar importante, pelo menos para quem considerar assim, com significativo capital segurado de pecúlio, dependendo do que você desejar. A gente tem também magistrado, essas outras carreiras que têm um patamar um pouco diferente de renda, eu não quero deixar 1 milhão, eu quero deixar 1,5 milhão, eu quero deixar 1,2 milhão, dependendo do valor do seu capital, isso no atendimento individual, na CEPREVICOM que você vê, você tem essa possibilidade na Previdência Complementar. E em relação à contribuição previdenciária com a existência da Previdência Complementar gerida pela CEPREVICOM, como fica o seu contra-cheque? Quem ingressou a contar de agosto de 2021, um valor de início de carreira, que a gente colocou 8.680, você vai contribuir 14% até o teto do regime geral, que isso resulta 1.090, como aqui ainda é pouco a variação de 8.680 menos os 7.700 do limite do RPPS, a contribuição ao RPC é pequena, mas a ideia é que você tem que entender é descontado R$ 76,00 seu, como você tem direito à contribuição paritária no caso da URCA, a URCA também coloca R$ 76,00 na sua conta, então desconta 76 do seu contra-cheque e entra na CEPREVICOM no seu CPF R$ 152,00. Essa é a realidade do contra-cheque no início de carreira. Um contra-cheque em final de carreira, você já estaria contribuindo, como aumentou bastante a parcela acima, a exposição, aqui é no caso a Previdência Complementar, você vai contribuir com R$ 1.000, e a URCA naquele mês, todo mês, vai botar mais R$ 1.000 na sua conta. Então, você desconta 1.000 e entra na sua conta na Previdência Complementar 2.166. E aqui a gente nota, que às vezes as pessoas consideram que, vixe, eu vou pagar, me falando bem cearense, o vixe, vou pagar mais Previdência, vou pagar o RPPS mais o RPC, ou 14 mais 8,5. Matematicamente, não é um mais, é uma substituição. Em que sentido? Um valor de final de carreira de quem já está com o RPC dá um líquido de 14.204, depois quem quiser ver a continha, depois olha com mais calma, e um servidor que ingressou antes do RPC e que está no mesmo final de carreira, ele tem um líquido menor, porque ele paga mais previdência, porque o 14% incide sobre toda a remuneração. Voltando aqui, quem está na Previdência Complementar, o 14% incide só até o teto. Acima desse valor, é 8,5%. Então, você reduz, na realidade, de 14% para 8,5%. Então, a gente colocou essa informação porque muitas palestras, as pessoas acham, eu vou pagar mais. Não, na realidade, em relação ao servidor anterior, você está pagando menos. Mas você tem que entender qual é o efeito disso e o que é que você tem de possibilidade na Previdência Complementar. E esse é o objetivo da nossa palestra. Então, contribuir 14% sobre toda a remuneração somente para o RPPS é pagar mais. Diz aí, Vandamon.
E o novo servidor, embora ele pague mais, dependendo da situação, isso também não quer dizer que ele vai receber menos no futuro. Dependendo do tempo que ele tem para contribuir para a Previdência Complementar, ele pode ter até um benefício final maior do que o servidor antigo. Como a gente vê em muitas simulações que nós fazemos, inclusive atuais servidores que analisam a sua situação e estão migrando, querendo ser tratados como novo servidor. Foi até um caso meu e do Robson, que a gente analisou nossa situação individual e viu que era mais interessante fazer a migração, ser tratado como novo, que quando nós somarmos os nossos benefícios, as nossas rendas ainda ficarão ainda superiores àquilo que seria se a gente não tivesse migrado. Isso, porque tem todo um detalhamento. Quando você começa a olhar o efeito fiscal do imposto de renda, sair de 27 para 10, a questão de não ter contribuição sobre benefício, porque o plano é contribuição definida. Então, assim, tem várias nuances técnicas que a gente precisa entender e conhecer cada vez mais e acompanhar na CE Previcom. E em relação ao que o Vandermon estava falando, né, qual é o efeito na minha renda de aposentadoria? O que é que vai acontecer lá na frente? Na realidade, de quem ingressou após agosto de 2021, se não tiver a previdência complementar, que está aqui embaixo, essa coluna, situação sem RPC, a gente já entendeu que a cobertura pela Ceará-Prev, o benefício no máximo vai ser 7.786, se eu cumprir todas as regras lá do RPPS. Então, independente da minha última remuneração, lá no meu emprego, eu vou me aposentar com 7.786 e um líquido com 6.636. Então, nessa realidade que a gente está colocando aqui, uma última remuneração na casa de R$20.000 dá uma queda brusca para 6.636 líquidos se tivessem o RPC. Nessa realidade, o RPC é fundamental para complementar essa renda e garantir, dependendo do retorno de investimento, que a gente precisa entender isso também, meu saldo acumulado na Previdência Complementar vai depender do que eu contribuo, do tempo que eu vou contribuir e dos retornos de investimentos. Quanto maior for a contribuição, o tempo e o retorno de investimento, mais eu vou acumular. Se eu acumulo mais, eu tenho um benefício maior. Se eu acumulo menos, eu tenho um benefício menor. Então, assim, é bem essa a lógica da Previdência Complementar. E nesse caso, ó, nessa realidade que a gente fez aqui simulando, o benefício do RPC aqui sendo escolhido para receber durante 20 anos, e você, aos 65 anos, 20 até 85, você pode escolher até 30, então são muitas informações, por isso que a gente sugere ver esse vídeo depois e ver o vídeo que está lá na CE Previcom, lá no canal da CE Previcom, para ter informações mais detalhadas. Um líquido aqui de 11.274 fica próximo, estou voltando aqui, a uma realidade de um líquido de 14.204. Então, você, na última remuneração, ganhando 20.530, se você mantiver esse comportamento de contribuição, o seu líquido lá no final da carreira de 14 vai para 11. Mas eu quero contribuir um pouquinho mais. Se eu tivesse entrado antes do RPC, eu estaria contribuindo 14% para o RPPS. Então, em vez de eu pagar 8,5%, o que acontece se eu mantiver o 14% igual o meu colega antigo, um servidor que ingressou antes da Previdência Complementar? Se eu mantiver o mesmo esforço contributivo, eu melhoro essa renda? Melhora. Então, assim, é muito de cada um. Se você quer usufruir hoje, pagando 8,5%, ou não, eu vou contribuir com 14%, ter o benefício fiscal do imposto de renda. Então, são muitas nuances que a gente tem que analisar e conhecer cada vez mais da Previdência Complementar. Então, imagine uma situação de estar vivendo com uma renda de cerca de 20 mil no final da carreira e, ao se aposentar, ficar somente com a cobertura do RPPS de, no máximo, 7.786 a valor de hoje. Seu futuro previdenciário começa hoje, assim, a gente tem que pensar, está longe, mas no instante passa, no instante chega o momento da gente se aposentar, a vida passa ligeiro. Entenda a importância da Previdência Complementar para a sua cobertura e de sua família. Se você entender que sim, se você entender que não, mas toma uma decisão com base em fundamento técnico e não com base no que eu ouvi falar em algum canto, e decida se você vai querer garantir uma renda líquida de aposentadoria mais próxima de final de carreira e mais ou menos planejar, dentro de toda a variabilidade da vida, como seria essa sua fase pós-emprego. E sobre o regime... Falando um pouco aí dessa distribuição de benefícios, né, justamente a previdência básica, né, seja pelo regime geral ou pelo RPPS, ela está voltada justamente a dar um benefício mínimo para o cidadão, né? Ainda mais pelas questões atuariais aí que muito se discute de déficit da previdência, você tem benefícios mais modestos, aí no caso aí até 7.786. Então, justamente a previdência complementar ela entra
para aquelas pessoas que ganham acima desse valor e que querem complementar sua renda ao final. Então, justamente é esse benefício que a gente está buscando aí, e que que tem regras diferentes, né, tem uma forma de funcionamento diferente, e que depende da acumulação individual. Contando com a contribuição paritária do patrocinador, que é um direito nosso enquanto servidor que deseja ser participante da Previdência Complementar. E aí, sobre o regime regressivo de tributação, que a gente vem falando tanto aqui, esse regime regressivo é para quem é participante do RPC, não muda nada no seu contra-cheque de ativo e nem no seu contra-cheque como aposentado do RPPS. O que muda é você, contra-cheque da CEPRAVICOM, você como assistido aqui na Previdência Complementar. Então, existem dois tipos de regimes tributários, o regime progressivo e o regressivo. A gente está esticando um pouquinho mais assim no detalhamento da palestra, né, que vai ficar gravada para aqueles professores que não conseguiram acessar, poder também assistir depois. O regime progressivo é esse que a gente conhece do nosso salário, que quanto mais a gente ganha, a gente vai entrando nas faixas de aplicação das alíquotas do imposto de renda, né, 7,5%, 15%, 22% e 27,5%, nessa tabela vigente a partir de fevereiro de 2024, né, às vezes, quando a Receita Federal normalmente atualiza, mas isso às vezes demora essa atualização. Então, a gente tem esse progressão de taxa, chegando até 27,5%. Então, se você ganha acima de 4.664,68, você está sujeito a toda essa parte de cima da sua remuneração a pagar 27,5% de imposto de renda. Já na tabela regressiva, do regime regressivo, ele tem alíquotas decrescentes. E como é que funciona? Se você mantiver os seus recursos na Previdência Complementar até 2 anos e já vai usar depois de 2 anos, aí não compensa, porque a alíquota vai para 35%. Mas se você tem a perspectiva de que vai se aposentar daqui a mais de 10 anos, então todo o recurso na Previdência Complementar que passa mais de 10 anos sendo acumulado, a alíquota de imposto de renda que vai ser aplicada a ele quando você for receber o seu benefício vai ser de 10%. Então, você sai de uma alíquota de 27,5% a uma alíquota de 10%. Você acha isso interessante? Avalie, né? Essa questão de você entender a sua previdência complementar, porque às vezes as pessoas não entendem e não tem fundamento técnico para poder entender a previdência complementar. E a questão do dispositivo legal específico que trata dessa opção pelo regime de tributação é a Lei da Receita Federal 11.053, que ela foi recentemente alterada, por isso que a gente está fazendo questão de colocar aqui, onde a opção de que trata o caput deste artigo, que é eu faço a opção pela regressiva. Se eu não fizer a opção, presume-se a progressiva, que o normal é todo mundo estar na progressiva. Mas se você está na Previdência Complementar, você pode escolher a tabela regressiva. E até quando você tem que escolher esse regime? Poderá ser exercida essa opção até o momento da obtenção do benefício na CEPRAVICOM ou de você solicitar o primeiro resgate de contribuição na CEPRAVICOM. Antes você tinha que decidir em 30 dias, assim que ingressa. Agora não, a Receita Federal foi convencida pela ABRAP, por todo o segmento de entidade fechada de previdência complementar, e isso foi postergado agora, foi em janeiro de 2024. Então, vocês podem analisar com calma, entender um pouco mais e depois fazer a opção pela regressiva, se essa for a decisão de vocês. E o prazo é até o momento de receber algum benefício na CEPRAVICOM ou solicitar o primeiro resgate na CEPRAVICOM. E o indicado, Robson, é que essa escolha seja feita realmente naquele momento, porque aí quando se consolidou todas as contribuições, você já passou aquele tempo, então o indicado é que essa escolha seja feita pré-aposentadoria ou pré-resgate, né? Isso, não precisa fazer agora, né? Antigamente tinha que fazer urgentemente, que a Receita Federal exigia, e a gente, enquanto entidade, tinha que comunicar, que as opções serão comunicadas à Receita Federal pela entidade, e tinha que comunicar em 30 dias do mês subsequente ao ingresso. Então, isso mudou e isso traz uma tranquilidade a mais para os participantes e para a própria entidade. Lembrando, né, que essa análise da tabela regressiva ou progressiva, o que muda, isso aí só se aplica na época de que você for receber benefício ou que você for resgatar. Inicialmente, nada muda no seu contra-cheque. Todo mundo continua sob o regime progressivo e a previdência complementar, assim como essas previdências dos bancos, PGBL, VGBL, ela também é dedutora do imposto de renda. Então, aquela sua contribuição vai abater a base de cálculo do imposto de renda. Inclusive, se você aumentar a contribuição, fizer contribuições adicionais, você vai pagar menos imposto de renda.
Então, no momento que eu aplico R$ 100, isso é descontado da minha folha todo mês, já deduz a base de cálculo no meu líquido. O R$ 100 acaba sendo equivalente a R$ 72,50 que eu sinto no líquido. E no final do ano ainda é feita o ajuste do imposto de renda na declaração anual. Isso, essa continha bem específica matemática, mas o recado que o Vandermon está dando é, se eu pretendo contribuir R$ 100, além do que eu contribuo lá do 8,5, paritário do patrocinador com 8,5, não, eu sou poupador, eu tenho uma reservazinha aqui, eu quero também acumular, eu quero investir na Previdência Complementar. Se você decidir aplicar R$ 100, né, colocar R$ 100 na sua Previdência Complementar, como tem o abatimento do imposto de renda e a gente está falando só da faixa de 27,5 lá em cima, o líquido que vai ser descontado é R$ 72,50. Então, sai do seu bolso R$ 72,50 e entra na sua conta lá na Previdência Complementar R$ 100. Isso é interessante para você ou não é interessante para você? Então, cada um tem que fazer suas continhas e entender. Então, nas considerações finais, para a gente poder abrir espaço para as perguntas, o nosso Você Sabia? Você sabia que no RPC o benefício é resultado direto da conversão em renda do saldo acumulado individualizado em nome do participante? Creio que isso a gente conseguiu passar esse recado para vocês. Porque no RPC existe a possibilidade de receber em pagamento único até 25% do seu saldo acumulado no momento da aposentadoria. Vamos dizer que o Robson está lá com 65 anos de idade, pediu aposentadoria no RPPS, e aí chegou lá na Serprevicon e viu que tinha lá 1 milhão na conta dele. Por alguma necessidade, o Robson está precisando, está decidindo sacar 250 mil, então do 1 milhão, saca 250 mil, né, recebe em um pagamento único, na realidade, e os 750 mil transforma em renda. Tem essa possibilidade? Tem. Isso é interessante para você ou não é interessante para você? Então, mas existe essa possibilidade na Previdência Complementar. Você tem uma gestão mais ativa do recurso que é seu. Que no RPC há a possibilidade de levar seu recurso na Serprevicon com você, se você passar em outro concurso. Então, os colegas servidores são professores aqui agora na URCA e, por alguma circunstância, resolveram fazer um outro concurso federal. Já tem um recurso acumulado na Serprevicon. Vai agora lá ser servidor federal e, quando chegar lá, tem a FUNPRESP-XE, lá do servidor federal. O que é que vai acontecer? Esse servidor vai chegar para a Serprevicon e vai dizer: Serprevicon, eu não estou mais no estado do Ceará, agora eu estou servidor federal, tem aqui a FUNPRESP, eu quero pegar o meu recurso que está aí, o que eu contribuí, o que o patrocinador contribuiu, e quero levar lá para a FUNPRESP, porque eu vou continuar a acumulação da minha Previdência Complementar lá. Você pode fazer isso? Pode. O nome disso é portabilidade. Isso é interessante ou não é interessante? Então, cada um tem que analisar o que considera. Que no RPPS, dependentes previdenciários são benefícios definidos por lei, eu não posso mudar quem são os beneficiários, no caso de pensão, por exemplo. Se eu tiver um filho maior de 21 anos, no RPPS não recebe pensão, isso é lei. Já no RPC, eu indico quem eu quiser. Se eu tiver um filho de 24 anos, se eu faltar, se eu tiver só no RPPS, não vai ter pensão para esse filho. Mas se eu tiver no RPC, o que tiver no RPC vai ser concedida a pensão para esse filho. E se eu não tiver indicado ninguém, os beneficiários cadastrados, eu não cadastrei nenhum beneficiário, esse dinheiro não é da Serprevicon, não é dos outros participantes, não é do conselheiro, não é do patrocinador. É seu, ele vai para os seus herdeiros legais. Então, é um funcionamento diferente. E que no RPPS, a alíquota de imposto de renda sobre benefício é 27,5%, como a gente já falou, e que no RPC você tem a possibilidade de ter a alíquota incidindo sobre seu benefício no RPC de 10%. Então, isso aí a gente também já falou. Então, nós devemos entender, enquanto servidores, que nós temos a nossa relação funcional com o nosso patrão, no caso de vocês, a URCA. Enquanto servidor, a gente é segurado do RPPS, nessa relação previdenciária com o RPPS, e a gente, se ganhar acima ou decidir ser um participante facultativo na Previdência Complementar, nós somos participantes nessa relação previdenciária com a entidade que é a Serprevicon. Temos um convênio de adesão com o patrocinador, então tem as obrigações entre as partes, e a mesma forma tem a obrigação entre as partes diante do RPPS. RPPS, Ceará-Prev, RPC, CE-Previcon. Nós temos aqui os contatos da CE-Previcon, os canais de atendimento, tanto pelo telefone, quanto pelo site, quanto pelo e-mail. Basta solicitar um atendimento que vai ter o atendimento individualizado, né, principalmente para essa questão de cobertura de risco, adicional de cobertura de risco ou não, isso aí são informações individualizadas no atendimento individualizado. Está aqui umas informações para
quem se interessar, manter contato com a CEPREVCOM, e dando essa informação para vocês, assim que a gente receber os dados da URCA sobre os novos participantes da CEPREVCOM, na inscrição automática, né, a entidade da CEPREVCOM vai encaminhar por e-mail os documentos de boas-vindas e a orientação para o acesso à sua área restrita no site. Né, acompanhe a sua área restrita mensalmente e veja o seu saldo acumulado com o recolhimento de sua contribuição e da contribuição paritária do patrocinador, que no caso de vocês é a URCA. O objetivo foi de apresentar informações principais sobre essa extensa matéria, né, muita matéria, muito detalhe técnico, e a gente tenta correr um pouco aqui para aproveitar o tempo, né, vocês podem assistir depois. A CEPREVCOM está em gradativo crescimento tanto do grupo de participantes quanto do grupo de patrocinadores, porque há um interesse das empresas públicas do Estado quererem que a CEPREVCOM seja a solução de previdência complementar para os seus empregados, porque atualmente os empregados só contribuem até o regime geral. Se quem ganha acima não tem previdência complementar, então a CEPREVCOM também, muito provavelmente, a lei já autoriza, vai ser solução de previdência complementar para os empregados. Então, empregados públicos, servidores públicos do Estado e servidores municipais no Estado do Ceará vão ter na CEPREVCOM essa complementação de aposentadoria, se assim considerarem que é interessante. Então, sejam muito bem-vindos, acompanhem o nosso canal aí no YouTube, né? A entidade está cada vez crescendo mais, ela começou a partir efetivamente de 2021, depois, meio à pandemia. Temos o Instagram com informações que a gente coloca não como uma comunicação entre os participantes nessa fase da CEPREVCOM, mas para a gente dar algumas informações a quem interessar acompanhar. E quem for participante recebe todo mês o Direx Informa, que é a Diretoria Executiva Informa, com informações, educação financeira, previdenciária, a gente trabalhando todos juntos, né, todos nós juntos, para essa formação de previdência complementar. E para finalizar, entidade fechada são as entidades dedicadas à previdência complementar de determinado grupo de pessoas. No nosso caso aqui, a CEPREVCOM é uma entidade fechada, destinada a esses servidores estaduais e servidores municipais. Entidade aberta de previdência complementar, EAPC, são essas instituições financeiras, né, que normalmente oferecem PGBL ou VGBL, no caso de seguradora. E nessa informação do relatório gerencial de previdência complementar, ao longo do tempo, o volume de benefício que é pago pelas entidades fechadas de previdência complementar, esse azulzinho, em comparação ao que é de benefício pago pelas entidades abertas. Então, isso aqui demonstra claramente que quem tem um enfoque previdenciário que paga benefícios todo mês, assim, para os seus participantes, são as entidades fechadas. As entidades abertas têm mais em fins de investimento e fins sucessório. Tanto é que a gente vê que o volume de pagamento de benefício é bem pequeno. Quem paga benefício são as entidades fechadas do tipo da CEPREVCOM. E aqui, também nessa revista, um histórico das rentabilidades, onde as entidades fechadas não têm fim lucrativo, e a entidade aberta tem fim lucrativo. Será que isso influencia ou não influencia nesse histórico aí da rentabilidade que vai para o participante? Então, é importante a gente cada vez entender, conhecer, alguém tiver um PGBL, qual é a taxa que está sendo cobrada? Qual é a taxa que é praticada na CEPREVCOM, que é dos servidores estaduais? O que é mais interessante para mim? Você não é obrigado a nada, mas é importante que você analise, tenha os dados e as informações técnicas e possa decidir o que é melhor, né, para o seu futuro e de sua família sobre o enfoque de previdência complementar. A gente agradece mais uma vez a oportunidade. Eu vou aqui parar de compartilhar minha tela e a gente fica aberto aí a algumas perguntas. Robson, nós temos umas perguntas aqui do professor Janerson. Não sei se ele vai querer fazer a pergunta ou se eu já posso ler aqui direto que ele já havia colocado. Vamos começar com o que ele escreveu, é isso? Sim, seria o que ele escreveu, né? São 3 perguntas. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta que ele faz aqui é sobre que, frequentemente, há notícias sobre fundos de pensão enfrentando dificuldades financeiras. Então, nesse sentido, ele questiona qual é a segurança financeira da CEPREVCOM, e se existe alguma seguradora associada à CEPREVCOM. Essa é a primeira pergunta dele. No funcionamento de entidade fechada de previdência complementar, né, os recursos são dos participantes, são geridos pela diretoria executiva, pelo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, né, cada um na sua atribuição estatutária, e quem faz parte desses colegiados são servidores que são participantes. Eu acho que isso já dá uma sinalização da segurança que quem está decidindo dentro da entidade está decidindo também no seu próprio dinheiro e no seu próprio futuro
previdenciário. Em relação a alguma seguradora associada, a seguradora que a gente tem é para a cobertura dos benefícios de risco, como a gente apresentou, e é a Mongeral Aegon, que está completando esse ano 190 anos de atuação no mercado. Então, a segurança da previdência complementar é toda a sua governança, né? Sempre decisões por colegiados, colegiado diretoria executiva, colegiado conselho deliberativo, sob fiscalização do conselho fiscal, com o controle interno, no assessor jurídico. Então, a forma de funcionar da entidade é bem diferente. Quer complementar, Vandermon? Sim, o professor Janes falou também a questão de ouvir notícias, né, negativas a respeito de entidades fechadas, e isso é verdade, porque infelizmente a gente grava muito mais as notícias ruins, né, quando a gente ouve. Na verdade, no Brasil nós temos cerca de 270 entidades fechadas, e muitas delas têm um desempenho muito bom. A exemplo é o próprio sucesso da Funpresp PXE. E notícias boas, como essa que o Alves acabou de mostrar, em relação à rentabilidade das entidades fechadas, né, em frente ao universo das entidades abertas, dos bancos, isso aí mostra que o desempenho das entidades fechadas é muito bom. O que nós temos aqui é um produto previdenciário que traz resultado na vida das pessoas, que consegue ter bons rendimentos, a baixo custo, porque são entidades sem fins lucrativos. Queria só complementar o presidente Robson, né, de que também nós além da supervisão pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Controle Interno, temos também a supervisão do órgão da Previc, né, a Previc que supervisiona todas as entidades fechadas de previdência complementar. Então, mensalmente a gente envia todas as informações contábeis, todas as informações de investimento. Então, esse monitoramento é constante no órgão fiscalizador. Isso, e nesse ponto, né, só falando mais uma vez, né, assim, uma alteração de estatuto é um decreto do Poder Executivo? É um ato do Poder Judiciário? É um ato da Defensoria? Não. A alteração do estatuto da CEPREVICOM tem que ser aprovada primeiro pelo Conselho Deliberativo da entidade, depois de aprovado no Conselho Deliberativo, tem que pegar a concordância de todos os patrocinadores, tem que ficar à disposição dos participantes na internet durante 30 dias, qualquer participante vai poder também analisar o que está sendo sugerido. Depois disso, é que você protocola na Previc, para a Previc fazer a análise, se ela aprovar o estatuto, é que você, enquanto entidade, pode operar esse estatuto da entidade. Então, é um funcionamento bem diferente que a gente precisa conhecer com o tempo, e é importante esses momentos aqui são importantes para a gente tentar trazer o máximo de informação possível. E a segunda pergunta, Francisvaldo? Também complementando, e como você destacou, Robson, a CEPREVICOM, enquanto entidade fechada de previdência complementar, ela não faz parte da estrutura dos patrocinadores, né? Ela tem independência administrativa, financeira. Então, quem gere efetivamente a entidade fechada é a sua diretoria executiva, escolhida pelos conselheiros deliberativos, que são participantes, são pessoas que estão colocando dinheiro da própria entidade. E nosso estatuto, inclusive, prevê que metade dos diretores sejam também servidores. Então, você tem a atuação efetiva do servidor na gestão desses recursos. E é até interessante, porque nós temos vários conselheiros que também são da Cefaz, e dentro da Cefaz, esses conselheiros têm um contato direto lá com os participantes, que apresentam suas demandas, suas dúvidas. Esses conselheiros levam até a diretoria, dão sugestão de como é que a gente pode atuar, e logo, logo a gente espera também ter participação também dos professores da UCA e, oportunamente, também nos conselhos da CEPREVICOM. A gente, parte desses conselheiros é indicada pelos patrocinadores, a outra metade é por meio de eleição. A cada 2 anos nós temos a eleição para conselheiros, tanto deliberativos quanto fiscais. Então, a gente espera todo o engajamento aí dos participantes na gestão da CEPREVICOM. E que nós, servidores, cada vez mais trabalhemos para enraizar a cultura de previdência complementar no Estado, qual é o papel da CEPREVICOM, e somos nós que fazemos do Estado e nós que vamos fazer a CEPREVICOM. E estamos fazendo. A segunda pergunta dele é em relação ao benefício complementar. Então, o benefício complementar, ele complementa o valor até o teto do INSS, ou esse benefício complementa o salário do trabalhador próximo à aposentadoria? Beleza, a gente mostrou, né, naqueles exemplos, que é o segundo ponto, né, na realidade, a previdência complementar, o enfoque dela é acima do teto do regime geral, e, dependendo do seu tempo, do seu esforço contributivo e dos resultados da CEPREVICOM, você pode ficar com um líquido quase o da última remuneração, ou igual ou superior, dependendo muito da sua situação, por isso que é importante a gente acompanhar
enquanto participante, se eu mantiver na minha realidade individual esse nível de contribuição da minha carreira aqui, que eu vou crescer mais ou menos assim no salário, quanto é que vai ser mais ou menos essa complementação de aposentadoria? É um nível que eu considero adequado, porque eu quero, essa outra parte do recurso eu quero usar hoje do meu salário, ou eu quero poupar mais para melhorar lá na frente. Então, você pode fazer esse gerenciamento, e a CEPREVICOM tem o papel institucional de ajudar nesse sentido, fornecendo o extrato de contribuições na área restrita, fornecendo o simulador de benefícios para você verificar, justamente ter essa ideia de quanto vai ficar lá na frente. Isso sem contar que, ao decorrer de todo esse tempo, as regras do RPPS podem mudar. Será que vai ter nova reforma? Será que a aposentadoria do RPPS vai ser como é que está hoje? A contribuição que está para lá vai ser como é que está hoje? Então, tem muita nuance que a gente precisa entender cada vez mais aos poucos, são muitas informações, e, sim, o objetivo da CEPREVICOM é aproximar o valor líquido do salário próximo à aposentadoria e não até o teto. E aí, falando até do funcionamento, né, que é diferente da CEPREVICOM, esses recursos, eles são individualizados. O seu CPF, você tem a sua contribuição, a contribuição do patrocinador, você acompanha no seu extrato, na área restrita de participante, você monitora os investimentos, o dinheiro que está no seu nome nunca vai ser devolvido para o patrocinador ou dividido com outros participantes. Em qualquer caso, você vai utilizar esse recurso, ou então os seus beneficiários indicados. Se você não fizer indicação de beneficiário, esse recurso vai para os seus herdeiros legais. Ou seja, realmente o dinheiro é do participante. A próxima pergunta, creio que já foi respondida, que ele pergunta sobre o desconto da Previdência Complementar. Ele confundiu aqui um pouquinho as tabelas progressiva e regressiva. Na verdade, essa aqui eu acho que eu consigo aqui responder. O desconto da Previdência, a contribuição que você faz, é um percentual sobre o seu salário de participação. O salário de participação da CEPREVICOM é a parcela que supera o teto do INSS, então essa é a contribuição. Em relação à tabela progressiva e regressiva, como o Vandermon já bem colocou, durante a fase de participante ativo, você está na tabela progressiva, então essa contribuição, ela deduz a sua base tributária, então você está na tabela progressiva, e a opção por regressiva é só lá no momento da aposentadoria. Então, quando lá tiver próxima aposentadoria, a CEPREVICOM vai lhe informar essas duas opções, vai lhe mostrar qual será o seu benefício, considerando a tabela progressiva e considerando a tabela regressiva, você escolhe uma das duas tabelas. E a última pergunta dele, também creio que já foi respondida, sobre a alteração regulamentar, tanto de regulamento como de estatuto, se é de forma unilateral, e o Robson creio que já respondeu. É todo um processo que é realizado, então, passa por Conselho Deliberativo, passa por todos os patrocinadores, passa pela Previc, os participantes têm acesso a essas possíveis alterações regulamentares, então, é realmente um processo que é todo transparente para os participantes. E qualquer indicação, né, desculpa, Vandamão, qualquer indicação de alteração, né, necessariamente, o primeiro ponto é o Conselho Deliberativo. Lógico, a diretoria executiva trabalha assessorando lá o Conselho Deliberativo, mas qualquer sugestão de alteração é do Conselho. Não tem, assim, no funcionamento de uma entidade fechada de preço complementar, um patrocinador A, patrocinador B, ele tem os seus representantes, que são participantes, ele só pode indicar quem é participante da CEPREVICOM, e a outra metade é eleita, então tem todo um trâmite aí que a gente já explicou de como funciona, não dá para ser uma alteração unilateral. Nós temos outras perguntas sobre regime progressivo, que também já foram respondidas, e a última que pergunta é sobre... Complementando aqui, em relação a essas alterações de regulamento, estatuto, normalmente elas decorrem de aperfeiçoamento da própria legislação de previdência complementar, que as entidades têm que incorporar, seja uma novidade na forma de pagamento, mas não em si no funcionamento, nas regras de benefício, assim, que a gente pode também aprimorar uma determinada regra de benefício. Agora, também o participante, o servidor, tem que lembrar que ele também está sujeito a mudança de regras no regime básico. E esse aí talvez seja até um risco maior, que seja realmente um risco legal. Será que vai ter nova reforma até eu me aposentar? Se daqui para lá vai aumentar o prazo, o tempo para eu me aposentar, o valor do benefício vai diminuir ou vai aumentar, eu vou ter que pagar mais ou pagar menos, né? São várias questões também que fogem do controle do servidor. Enquanto aqui na Previdência Complementar, você tem representantes que estão atuando aqui nessas mudanças, né? E para efeito de aposentadoria, qual é a regra de aposentadoria na Previdência Complementar? É converter o saldo em renda. Só tem uma regra, só essa.
Não existe A, B, C, se eu entrei, foi isso e aquilo, não. É o seu saldo que você acumulou, você converte em renda. E como é que eu converto? Ou um prazo certo, durante 5 anos, eu acumulei R$ 1 milhão, entrando já um pouquinho lá no regulamento. Eu acumulei R$ 1 milhão, estou com 65 anos de idade, e eu quero, além do RPPS, como é que eu vou converter em renda esse R$ 1 milhão? Eu posso, se é para Vicom, converta isso aí numa renda para 5 anos. Eu quero receber esse 1 milhão em 5 anos. Eu vou ficar rico durante 5 anos, mas depois esse dinheiro vai acabar e eu vou ficar só com o RPPS. Mas se você quiser isso, você pode. Não, eu quero alongar o máximo possível, eu quero receber em 30 anos. Então, esse 1 milhão vai ser convertido numa renda durante 30 anos. Eu posso fazer isso? Posso, então vai dar uma renda menor. Então, a regra é você que escolhe. O benefício é resultado do saldo que você acumular. Então, dependendo da situação, e eu quero também. Não, eu estou com 65 anos de idade, sempre tive vontade de fazer uma viagem, alguma coisa, ainda estou com saúde, se Deus quiser. Então, de 65 até 70, se Deus quiser, eu quero um benefício maior, porque eu quero fazer algumas viagens. Aí, depois dos 70, eu me acalmo mais em casa, ali, vou ficar com os netos, alguma coisa do tipo. Você pode fazer esse tipo de planejamento? Pode. Você escolhe receber em 10 anos, vai receber um benefício maior, logicamente vai consumir mais rápido o seu saldo, mas depois que você fizer o que você quer, não, agora você é pré-vigor, transforma aí no resto aí para 30 anos, que aí vai diminuir o saldo, mas pelo menos eu vivi com maior dinheiro no começo e menos dinheiro depois, mas aquele saldo total eu vou administrando de como eu receber. Eu posso também, não, eu não sei de nada, eu já estou com 65, não tenho cabeça mais para nada para pensar nisso. Existe o papel da CEPREVICOM de orientar. Ou 5 anos, ou 30 anos, ou não, eu quero um percentual do saldo, é a outra possibilidade. Então, desse 1 milhão de reais que eu estou acumulado, que eu tenho acumulado, eu quero receber 0,4% como benefício. E aí você vai, todo ano você pode ir calibrando esse percentual e vendo como é que você quer receber esse seu dinheiro na fase de aposentadoria, com toda a consultoria por parte da CEPREVICOM. A próxima pergunta é sobre a taxa de contribuição. Pode variar ano a ano, essa taxa de contribuição é uma taxa média ao longo do tempo de contribuição. Outra característica importante, quem escolhe a taxa anualmente é você. O regulamento diz que a mínima é 3%, né, Madamão? 3%, né, Madamão? 3%. E a máxima com direito à paridade do patrocinador é 8,5%. Então, se eu escolher contribuir 8,5%, eu tenho a certeza que o patrocinador vai colocar 8,5% também na minha conta. Por alguma circunstância, eu não quero contribuir 8,5%, eu quero contribuir 3%. Aí o patrocinador vai contribuir 3% também. Se ele podia botar R$1.000 na sua conta, se você tivesse o 8,5%, e você está decidindo pelo 3, que vai dar, sei lá, R$250, ou então R$300, em vez dele colocar 1.000, ele vai colocar 300, mas você pode escolher isso? Pode. E anualmente você definir, só que você tem que ter a convicção e a ciência de que, se eu e o Vandermon, eu contribuo 8,5%, o Vandermon contribui 3%. Quem é que lá na frente vai ter um benefício melhor de aposentadoria complementar, de benefício de previdência complementar? Sou eu, que estou com 8,5%, e o Vandermon com 3%, eu não sei quem foi que eu disse, mas assim, se você contribuir menos, vai acumular menos. Então, é importante a gente entender isso. Então, a taxa de contribuição, você pode escolher todo ano, e se você quiser contribuir 14%, por exemplo, não, eu fiz aqui minhas contas que já existiu esse participante. O participante analisou, ele 8,5% patrocinador, mas ele foi lá estudar, verificou o benefício fiscal no imposto de renda, e ele disse, opa, se eu não tivesse migrado, que no caso foi alguém que migrou, eu estaria pagando 14% para o RPPS. Então, eu vou manter o mesmo esforço contributivo. Então, eu vou continuar com 14%, o patrocinador me acompanha até 8,5%, porque essa diferença tem um efeito fiscal interessante. Então, a pessoa analisou e decidiu isso. Então, cada um tem que analisar o seu caso, mas há possibilidade de você, cada vez que você entra no detalhe, você decidir o que quer para o seu futuro previdenciário. Você falou uma pessoa, na verdade, são várias pessoas que fazem isso, né, Robson? As pessoas, muitas vezes, avaliam, né, o ganho fiscal, aumentam a sua contribuição, e, além disso, ainda aumenta a contribuição para o risco. Porque muitas pessoas, às vezes, até conhecem a regra de aposentadoria no RPPS, mas não conhecem a regra de pensão, invalidez, e até se assusta quando veem. Por exemplo, aquele exemplo que você mostrou, a pessoa ganhava 20 mil, estava limitada a 7,5. Só que ela sabia que ia deixar uma pensão de R$3.500 para a família, muitas vezes pode não pagar nem o colégio dos filhos. Então, quando você passa a analisar realmente esses riscos, a pessoa muitas vezes pede para contribuir com a contribuição de risco adicional, porque às vezes paga pouco. Se eu pagar mais R$100, eu vou deixar mais 500 mil para minha família, um exemplo. Então, é bem interessante. As pessoas estão cada vez mais conhecendo, à medida que você conhece, você vai
vendo se isso é importante para você ou não. E ainda complementando, embora a gente tenha esse intervalo de 3 a 8.000%, a maioria das pessoas, participantes, vão até 8.000%, que é justamente para poder ter a contribuição do patrocinador o máximo possível. Só complementando ali, no caso do exemplo, a média anual fica 14% do servidor, mais 8,5% da entidade. Na verdade, quem contribui 8,5% não é a entidade, é o patrocinador, é a URCA, né? No caso, seria a URCA. E aí o patrocinador, se eu tô, no caso, eu sou da CEPLAG, então eu estou pagando 14%, no meu caso, e a CEPLAG está depositando 8,5%, porque, de acordo com a lei, o máximo do patrocinador é 8,5%, né? Que eu fiz lá minha simulação, verifiquei lá que não. Eu tenho já esse perfil, eu tá enquadrado aqui na minha realidade e tal, eu consigo fazer, se eu não tivesse migrado, eu estaria pagando 14% mesmo para o RPPS, então eu vou manter o mesmo esforço contributivo para aprimorar, para melhorar a minha aposentadoria lá na frente. E a outra pergunta, professor, tem aí, né? A outra pergunta é sobre a inscrição automática. Alguns participantes estão procurando aqui a DIPS, perguntando como podem optar por sair da Previdência Complementar. Isso aí é uma possibilidade? Então, assim, só analise, não precisa, se você realmente vai decidir por isso, analise, tem 90 dias para você analisar. Peça um atendimento da CEPREVICOM, ao consultor da CEPREVICOM, avalie o efeito disso, né, que foi aquele caso 1, naquele caso 1, dependendo, hoje é só R$76, agora é só R$50 minha contribuição, é muito pouco. Então, quando estiver mais lá na frente, aí eu decido pela Previdência Complementar ou não. Mas entenda que quanto antes você começar, o tempo para a formação da poupança previdenciária é muito significativo. Os juros compostos são muito importantes ao longo da fase ativa do servidor. Então, havendo a inscrição automática, por que existe a inscrição automática? Que é para garantir a cobertura previdenciária completa. RPPS até 7.786 e mais a parte de cima já no momento que você ingressa, né? Porque nessas realidades, às vezes acontece, Deus o livre para todos nós, logo no início aconteceu um risco social. E se aconteceu o risco social e você não tivesse a previdência complementar, né, iria achar ruim. Então, o objetivo da inscrição automática é colocar para dentro e você tem 90 dias para decidir sair. Mas aí, se você ingressou na CEPREVICOM, ingressou na URCA, teve a inscrição automática e a sua primeira contribuição foi lá R$100. Então, você contribuiu R$100 e a URCA contribuiu R$100. Aí você, no segundo mês, mais R$100 e mais R$100 da URCA. Tem R$200 da URCA e R$200 seu aqui na sua conta, você pede para sair, né, por o cancelamento de inscrição automática, que também é um direito garantido por lei. Então, o que é que a CEPREVICOM vai fazer? Tirar o dinheiro que está na sua conta, o seu, e vai fazer, através do patrocinador, devolver para você, e os R$200 que a URCA tinha colocado para você, vai devolver para a URCA. Né? Esse entendimento que você tem que ter. É isso mesmo que você quer? Então você tem a opção também de pedir o cancelamento. Tem 90 dias para fazer isso, mas a gente aconselha que analise, veja direitinho, não precisa decidir de sopetão, mas há a possibilidade, é um direito garantido de que você tendo a inscrição automática, em 90 dias você pode pedir o cancelamento e recebe tudo de volta da sua parte, e o que o patrocinador colocou para você que já estava na sua conta, a gente devolve para o patrocinador. Agora, cada pessoa tem uma percepção, né, de que se a previdência complementar é boa ou ruim, mas aí também tem a questão financeira, que os números não mentem. Por exemplo, se eu contribuo R$100, o patrocinador contribui R$100 também, eu tenho R$200 para minha conta. Se eu cancelo essa minha contribuição de R$100, o meu líquido não vai aumentar R$100, porque ele já está beneficiado pelo imposto de renda. Na verdade, meu líquido aumenta R$ 72,50. Então, vale a pena eu economizar R$ 72,50, se eu poderia estar ganhando R$200 em relação a isso? Ou seja, o meu esforço contributivo, no final do meu líquido, é R$ 72,50, que eu vou estar pagando, para ter R$200 sendo destinado à minha previdência complementar. Todo mês. Todo mês. Aí eu imagino quando você tiver com uma contribuição de R$1.000. Então, eu contribuo 1.000, sinto no meu bolso 725, só que eu estou mandando para a previdência complementar R$2.000. Eu sinto 725 no meu bolso e estou depositando R$2.000 na minha previdência complementar. Isso é interessante. Quando a gente passa para analisar dessa forma, a gente vê que isso ao longo do tempo faz bastante diferença. E a importância dessa contribuição do patrocinador. Porque muitas vezes tem gente que fala o seguinte: não, eu não acredito nada em previdência complementar. Eu prefiro eu mesmo fazer a gestão dos meus recursos. Então essa pessoa vai pegar esses R$72,50 e aplicar. Ela tá abdicando de toda aquela contribuição do patrocinador. Então, ele vai ter que ganhar aquela diferença até chegar nos R$200
ao longo do tempo. Então, ele tem que ser muito bom investimento, tem que se expor muito ao risco para conseguir ganhar isso aí, sem a contribuição do patrocinador. Então, é importante a contribuição do patrocinador. Então, quem estiver pensando em cancelar, reflita um pouco mais. Peça um atendimento nosso, como o Robson falou, dos nossos consultores, que eles podem fazer simulações, explicar melhor, tirar suas dúvidas, e aí você realmente faz essa opção, se você achar melhor. Se tiver todas as informações e realmente, não, eu tomei a decisão, tive todas as informações, analisei tudo, realmente isso não é para mim, eu vou assumir esse risco, né, de previdenciário, porque eu tenho outra visão, você tem esse direito, mas com base nas informações técnicas, não informações que a gente fica só escutando por aí, não sabe de onde veio. É importante isso. Até porque eu sou servidor, sou participante, quando eu não estiver mais como diretor-presidente, nem o Vandermon como diretor de investimentos, a gente vai se aposentar pela CEPREVICOM. A gente quer que continue, a gente vai acompanhar como participante, seja indo para o conselho, seja acompanhando o resultado, nossa área restrita, então é uma forma de funcionamento diferente, e a gente está nesse início, né, da história da CEPREVICOM no estado do Ceará como ente federativo, tanto o estado quanto municípios, e a gente acredita nesse futuro e na importância da CEPREVICOM no longo prazo. Eu queria só complementar, Robson, em relação à inscrição na CEPREVICOM. A previdência complementar, ela é facultativa. Então, o que o Robson comentou em relação aos 90 dias, assim, como houve a inscrição automática, quem cancelar dentro dos 90 dias, por acaso decidir cancelar desses 90 dias, recebe o recurso atualizado. Mas o cancelamento pode ser feito a qualquer tempo. Então, se for feito o cancelamento após os 90 dias, os recursos ficam aqui, rendendo, até o momento de saída do patrocinador ou de aposentadoria, que aí é devolvido via resgate para aquele participante. Então, só lembrar isso, a previdência complementar é facultativa. É importante que você analise a sua situação, visualize o futuro. Eu vou ter uma previdência limitada ao teto, que é o que o RPPS me dá, ou eu posso ter também um complementar disso, posso ter um valor a mais do que esse valor para se aproximar do meu líquido. Então, esse é o pensamento que tem. Mas, assim, como é que faria esse cancelamento? Como vocês já são participantes, é via a área do participante, ou encaminhar um e-mail para participante@ceprevicom.com.br. Aí a gente tem um atendimento, nós mandamos as informações para vocês, aí é feito dessa forma. E a CEPREVICOM nasceu no meio da pandemia, então a gente já funciona primordialmente de forma virtual, né? O atendimento, vocês não precisam se deslocar para Fortaleza, né? O atendimento é feito lá pelo chat, pelo telefone, né? Pelo e-mail. E tem mais uma pergunta ali, que é em relação ao momento de escolher o regime de preferência, se pode ser no site ou é via pedido. Então, assim que receber a documentação de boas-vindas, né, como participante, né, a gente recebe a informação da inscrição automática pela URCA, a gente vai processar aqui, e aí a URCA já garante o ingresso na folha de pagamento com esse desconto, né, tanto a sua como já do patrocinador, a gente recebe, e quando você tiver essa ciência de que foi recebido como participante da CEPREVICOM, aí é só entrar lá no site ou no e-mail e fazer o pedido de, eu gostaria de fazer já logo a escolha do regime tributário. Aí o atendimento da CEPREVICOM vai lhe direcionar, enviar um documento para a sua decisão oficial aqui na entidade, primordialmente através de assinatura digital, seja com o GovBR, seja com o token, e aí vocês não precisam se deslocar a Fortaleza para qualquer assunto em relação à CEPREVICOM. Outro detalhe também que é importante é que, nesse momento, dentro dos 90 dias, também vocês podem alterar o percentual de contribuição. Contribuo com 8,5, fiz minhas contas, posso contribuir com mais. Pode fazer agora? Pode. Também um e-mail via participante@ceprevicom.com.br ou via a área do participante. Ou contribuir com menos, né, se quiser. Não quero cancelar, mas não quero contribuir com menos, por alguma circunstância minha de momento. É só entender que se eu diminuo do 8,5% para 3%, eu estou diminuindo também a do patrocinador na minha conta de previdência complementar. Então, é só fazer as continhas, verificar. A questão que o Francivaldo está falando, né, ali uma pergunta de 90 dias, o prazo, se você pedir cancelamento na CEPREVICOM dentro de 90 dias da inscrição automática, isso é tratado como um cancelamento de inscrição automática. Sendo um cancelamento de inscrição automática, tudo que aconteceu nesses 90 dias é como se não tivesse que ter acontecido e se devolve os valores. Se você pedir o cancelamento após 90 dias, não é mais um cancelamento de inscrição automática. Depois de 90 dias, presume-se que você aceitou a inscrição automática, aceitou ser participante,
e depois, então, entrou nas regras do regulamento do plano. Então, se você pedir um cancelamento após 90 dias, segue não a lei, mas sim a lei mais o regulamento do plano. Isso não é um cancelamento mais de inscrição automática, é apenas um cancelamento da sua inscrição e da sua condição como participante. E aí, de acordo com o regulamento, você pedindo esse cancelamento, não tem mais a devolução. Você vai escolher ou o Instituto do Resgate, ou o Instituto da Portabilidade, ou o Instituto do Autopatrocínio, ou do BPD. Né? Aí são outros detalhes lá dentro do regulamento do plano. Então, é importante realmente vocês entenderem isso, né? Todo mundo que estiver assistindo entender isso. Pedido dentro de 90 dias é cancelamento de inscrição automática garantido na lei. Devolve-se o que chegou aqui e como se você nunca tivesse sido participante da SEPREVICOM. Se foi depois de 90 dias, você aceitou a inscrição automática e depois que decidiu sair, você apenas está cancelando você como participante, e aí tem que seguir as regras lá do regulamento. Isso, na verdade, depois de 90 dias, o participante também vai receber, não vai deixar de receber, ele recebe, só que vai receber no futuro, seguindo as regras normais do plano, né? Então, também vai ser devolvido ao participante, só que a gente não usa esse termo, devolvido. Vai ser pago em forma de benefício ou resgate. De acordo com as regras lá do regulamento, exatamente. Então, a gente sugere, né, assim, sugere mais uma vez, né, rever esse vídeo, a gente vai colocar lá no nosso canal. Tem um vídeo lá que no começo, que a gente fez para o UESC, que também é bem detalhado, e tem mais, tiveram outras perguntas, pode aproveitar, que o regulamento é um só, né, e a regra é uma só. Então, assim, tudo que foi dito aqui, que foi dito lá, serve para todos nós, enquanto servidores e participantes. Tem mais uma pergunta aí, Robson, em relação à contribuição, né? Então, quem recebe, o exemplo aqui, 10 mil, é a parcela que supera o teto. Então, vamos colocar aqui como exemplo um regime de 7 mil. Então, sobre 3 mil, é aplicado 8,5%, e é essa contribuição. Essa mesma contribuição o patrocinador também faz. O cálculo é esse. Se a remuneração é 10 mil, o que passa do teto é o salário de participação, e sobre esse salário de participação, a incidência do percentual de contribuição. No site da SEPREVICOM tem também lá o simulador, que você pode simular, você como participante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, até lhe mostrar rapidinho o acesso lá, né, Vandemon? Tem lá no site o simulador, que aí você pode colocar lá como situação 2, que é novo ingresso, aí você coloca lá os seus dados na área de dados e você vê o seu caso, aí quanto vai ficar no seu contra-cheque. Vou colocar aqui. Aqui é o site da SEPREVICOM, que deu essa oportunidade de a gente mostrar o nosso site. Indo aqui em planos, né, que é a área restrita, planos administrados. Estou compartilhando a tela, show? Sim. E aí, entrando aqui no PrevCE, conheça o PrevCE. Aqui todas as informações em relação ao PrevCE. Todos os documentos aqui por categorias. E a gente tem aqui o simulador de situação do RPC. Você pode baixar. E aí tem a gente vai fazer, inclusive, uma palestra segunda-feira, no caso é de migração, mas a gente vai mostrar esse simulador lá, como é que opera ele, né? Convida quem tiver interesse a assistir. No caso lá, a gente vai mostrar de migração, mas é só vocês selecionarem a opção 2, que é a simulação 2, que é de novo ingressante, e aí coloca os seus dados, aí você vê quanto é que é o seu contra-cheque, quanto é que se eu contribuir mais, se eu contribuir menos, qual é a perspectiva. É só baixar aqui a planilha, né, no caso o simulador, e vocês podem ter essa informação, porque houve uma pergunta em relação a quanto é que ficaria o desconto quando é 10 mil reais. Então, você vai, 14% sobre, multiplicado por 7.786, e 8,5% multiplicado de 10 mil menos 7.786. Aí tem lá o desconto de imposto de renda, e você tem ideia de quanto fica a contribuição para a Previdência Complementar. No caso aí, de fazendo aí rapidinho, meu irmão, 10 mil menos 7.786 vezes 8,5, aí quanto é que é descontado de fato? É só essa continha. O e-mail caminhar de boas-vindas, aí é só verificar, entrar em contato lá com o atendimento e pedir para solucionar. Às vezes é questão do e-mail que está cadastrado, né? Acontece muito. Às vezes o e-mail que está cadastrado, nos dados lá para o primeiro acesso à área restrita, às vezes dá alguma... Enquanto o Vanderman calcula aí, só reforçando aqui, em relação a regime tributário,
vocês não precisam se preocupar com essa escolha agora. A escolha, como eu comentei, lá no momento pré-aposentadoria ou pré-resgate, a gente vai mostrar para vocês as duas opções. Como a lei mudou, está falando conquista do sistema de previdência complementar, que antes era obrigatório fazer logo na inscrição. Agora não, agora é recomendável que essa escolha seja feita lá no momento realmente da incidência, que é lá na aposentadoria ou no resgate. Então, para quem vai ficar muito tempo, o regressivo é o mais indicado, mas essa escolha não precisa, não é nem indicado que seja feita agora, é indicado que seja feita lá no futuro. Quando for lá na frente, se estiverem próximo à aposentadoria, a CEPREVICOM vai entrar em contato com vocês, mostrar a simulação de benefícios e mostrar essas duas opções. Hoje, uma pessoa com R$ 10.000, abatendo o teto de 7.786, ela vai ter um salário de participação de R$ 2.213. Isso vezes 8,5%, a contribuição vai ser de R$ 188. Então, ele contribui 188, o patrocinador mais 188. E no líquido, ele vai sentir menos de R$ 188. Na verdade, no líquido dele vai ser menor que isso. Vai ter que fazer o cálculo, ver o imposto de renda dele. Assim, pode achar 188, isso não vai influenciar lá na frente, eu não vou começar agora não, só quando eu estiver ganhando mais. Veja que quanto mais tempo passar, mais isso vai render, e mais vai ter a contribuição, e você vai ter o crescimento na carreira, né? Então, assim, quanto antes começar, o efeito lá na frente é diferente. Por isso que a gente diz, previdência é assunto de hoje, não é para eu ver daqui a 10, 20, 30 anos, porque depois que passou esse tempo, não tem mais o que ver, já passou, não tem mais tempo de você resolver a sua vida pós-emprego. Então, é melhor ser previdente, começar a analisar desde já. Eu sei que nosso dia a dia é muito atribulado, a gente aqui, enquanto servidor, que está como diretor, vocês na área acadêmica, de professor, o enfoque lá de melhorar o ensino no Ceará, mas olha, separa um pouquinho de tempo para olhar a vida de vocês, principalmente sobre o enfoque previdenciário de vocês e da família. E aí decidam da melhor forma que vocês considerarem, e sempre contando com a CEPREVICOM. Nosso perfil é técnico, nosso perfil é da informação técnica, a CEPREVICOM tem esse perfil, tanto os diretores, quanto a assessoria, quanto os conselhos, quanto o assessor jurídico. O assessor jurídico da CEPREVICOM, como exemplo, ele era ex-presidente de uma outra entidade. Então, assim, a qualidade técnica, habilitado pela Previc, certificado pela Previc e pelo certificado do ICSS, da Ambima na área de investimentos, então é bem gratificante a gente estar fazendo parte desse momento, e assim a gente segue e espera que colegas servidores, algum de vocês algum dia se interessar, se candidatar a ser conselheiro, né, aprimorar e vir participar desse projeto, que é bem bacana para todos os servidores. Quem já está nessa nova regra dada pela reforma, pela Constituição, a regra hoje, e todo mundo que ingressa a partir de agosto de 2021 já tem a sua cobertura previdenciária particionada, RPPS e RPC, e mesmo servidores que, às vezes, na sua situação, avaliam, como eu e o Vandermon, que tinha a possibilidade de ficar lá na regra antiga, só com RPPS, e a gente decidiu, não, eu quero ser tratado igual ao novo servidor, mas isso é uma decisão muito de cada um. É todo mundo que migra? Não. Mas quem analisa e olha e vê que é interessante para a sua vida pessoal e da sua família, acaba fazendo a migração. É muito de cada um. A gente agradece mais uma vez aí a oportunidade e fica à disposição. Não sei se se o Guilherme quer encerrar, falar alguma coisa, e a gente já agradece bastante a participação de vocês. E qualquer dúvida, acessar o vídeo lá no YouTube, que a gente vai colocar com a permissão de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a palestra, foi esclarecedora, viu, Robson, Francivaldo, né, Andermon, a Suzy, tá? Muito obrigado a todos, tá, que compõem a CEPREVICOM. Eu creio que ajudou muito, e acredito que a turma, né, deva permanecer, né. A minha opinião particular, quando muitos vieram, eu digo, rapaz, eu dei e expressei isso a diversas, né? Eu digo, rapaz, é mais seguro, né, estar com a CEPREVICOM do que buscar outros órgãos, né, outras instituições, né, de previdência que não sejam ligadas, né, ao Estado, né. E fora essa questão do patrocinador estar colocando outra parte, né, uma contrapartida, né, de igual valor. Então, assim, eu agradeço, tá, em nome do magnífico reitor, novamente, né, por todo o apoio, fico muito feliz,
E espero que nós tenhamos, né, mais adesões à Seraprevicom. Tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Professores, espero que tenha ajudado, né, porque realmente eles passaram um mês, como eu falei para o Francivaldo, né, nós tivemos uma palestra com o sindicato, que trouxe um profissional de outro local, mas ele não tem a tecnicidade de quem está realmente ofertando, né, a previdência complementar, que são vocês. Então, a nossa intenção era justamente essa, trazer vocês, né, nossos professores, para que vocês, pelo menos, sanassem a parte das dúvidas, e a outra parte fica através do e-mail, fica através dos canais oficiais da Ceará Previcom. Agradeço demais, muito obrigado a todos. Obrigado e saúde a todos. Sempre estamos à disposição. Obrigado. Um abraço.